é mais um desafio da leitura e hoje a gente vai falar sobre a insustentável leveza do ser. Eu sou a Cindy. Eu sou a Thalita. Aline. Milena. Michela. Michela, conta pra gente, por que você escolheu esse livro? Olha, a verdade é que da minha listinha que eu tinha passado para vocês escolherem, esse é o único livro que eu não tenho muita certeza de onde ele veio. Eu acho que assim, eu vi algo na internet, alguém falando do livro, ou algum trecho do livro que alguém publicou e eu li e achei legal, porque falei, deve ser interessante o livro, assim, mas eu não lembro exatamente quem, nem onde e nem nada. Eu só sei que eu acho que foi isso. Eu acho que eu vi um trecho assim, eu achei legal e falei, talvez seja bom. Então ele foi para a lista. É isso. Você sabe que ele estava na minha lista também, na minha longa lista de livros para ler até morrer. E ele estava lá no meio, então acho que foi por isso que eu escolhi também. Eu também não sei como ele surgiu lá, mas ele estava lá na minha lista também. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nele na vida. Pode falar. Eu já tinha lido esse livro e a memória que eu tinha era diferente do que ficou agora. Assim, a impressão que eu tive do livro da época, a memória que eu tenho da impressão que eu tive do livro quando eu li, que eu não sei quando eu li, mas eu já tinha lido esse livro e eu não queria ler esse livro. Porque eu já tinha lido, veja bem. E, enfim, aí agora eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. E você, Aline? Não, eu já tinha. Na verdade, eu vi a opinião de algumas outras pessoas a respeito desse livro. Alguma amiga minha já tinha lido e falou que era muito bom. E aí eu falei, quero ler. Todo mundo fala que é um clássico, que é bom, que não sei o quê. Vamos ver, né? E aí, das outras listinhas, da listinha que a Michela tinha passado, eu acho que esse era o único que eu tinha gostado, com exceção de Laranja Mecânica, que eu já tinha lido também. E os outros eu falei, não quero ler. Eram assuntos muito tristes, eu falei, não quero. Aí foi por exclusão, e por isso que eu escolhi esse. Ô, Mi, quando você leu, você era muito jovem, você lembra? Então, eu não lembro Muito direito jovem é quanto ótimo, tempo. nossa, desculpa. Eu sou Essa jovem, shopping. eu ouço K-pop. Mentira, eu não ouço K-pop. Mentira, eu não ouço nenhuma, nunca ouvi. Eu também não. E eu não lembro quanto tempo faz. Eu não sei dizer se foi 10 anos atrás. Eu não sei quando foi. Porque eu tentei até olhar no Scooby e lá não tem a data que eu li. Antigamente o Scooby não tinha. Você só disposicionava. Eu estava lendo algumas opiniões de pessoas falando que esse livro não é muito recomendado para quem é muito jovem, né, na vida, porque não tem muitas experiências, não sabe, não tem muita interação e às vezes, geralmente, é esse público que não gosta do livro, que quando você lê ele mais velha, você tem uma outra percepção. Não sei se você gostou do livro no final, né? Mas a percepção de quem lê e é mais velho é diferente de quem lê e é uma pessoa mais novinha, assim, um adolescente, talvez. Uhum. Acho que eu não era adolescente quando eu li, porque eu não lia muitos livros antes. Comecei a ler a partir de Harry Potter. E isso quando a vibe do Harry Potter já estava, sim, há um bom tempo, entendeu? Então, eu não li adolescente, com certeza. Mas uns 10 anos atrás eu tinha 26, então eu não era adolescente. Eu acho que faz mais ou menos uns 10, entre 5 e 10 anos. Esse livro é um romance, né? Ele conta a história de amor de dois casais, que são Tomás e a Sabrina, é tudo errado. São Tomás e a Teresa e a Sabina e o Franz. E conta a história desses dois casais e a relação entre eles também. E é dividido em 7 partes diferentes, cada parte conta algo diferente. Mas mais do que a história de cada casal, ou assim, o enredo deles, é mais importante o que eles são, a essência deles, o fundo psicológico do livro, né? As atitudes que eles tomam com relação
a cada coisa que acontece na vida deles. Então, é um livro bem filosófico e, na verdade, quando eu terminei de ler, eu demorei um pouco para entender o que eu tinha achado desse livro, assim, demorei um bom tempo, assim, pensando e refletindo, porque eu sabia que eu não tinha gostado e achado ele fantástico, mas também sabia que eu não tinha achado uma porcaria. E aí, depois, assim, depois de um tempo lendo outras pessoas, ouvindo o que outras pessoas tinham a dizer, eu entendi que em vários momentos do livro eu cheguei à conclusão que eu não queria estar lendo, ou que se eu tivesse talvez lendo por própria vontade, eu demoraria um pouco mais para ler, sabe? Porque eu estava me forçando a ler, então eu fui indo, mas em vários momentos o negócio ia mais devagar. Mas aí eu cheguei à conclusão que, assim, eu gostei muito de algumas coisas e não gostei nada de outras. Então, algumas reflexões dele, algumas partes filosóficas, eu achei muito boas. Vou guardar comigo. E eu já usei como exemplo, já falei isso e gostei bastante, mas eu não, eu achei ele difícil de conectar, sabe? Apesar de eu ter gostado de muitas reflexões, eu achei difícil de eu me conectar com o livro. Aí eu acho que é porque ele tem uma narrativa toda como se fosse desconstruída, sabe? Ele fala umas partes, depois ele vem com umas partes filosóficas que às vezes para mim não tem relação com o que ele está falando no meio da história, ou então eu não entendi muito bem e deveria ter entendido melhor. Então, no geral eu gostei porque eu acho que deixa várias lições para gente, mas é um livro que eu achei difícil de ler, difícil de chegar até o final, apesar de eu ter lido relativamente rápido. Qual foi E sua nota, Mi? então, eu fiquei difícil, achei difícil dar nota também, porque eu achava que ele não valia um 3,5 e não valia um 4. Era algo entre as duas coisas, né? Então, cheguei num 3,8, arredondando, acho que vai acabar indo para 4, né? Como somos analistas de laboratório, mas não é um 4 para mim, mas também não é um 3,5. Então é entre as duas coisas. Deixa eu falar, o que eu mais gostei do livro é o título. Achei o título muito bom, muito inteligente. Algo que eu não tinha entendido antes de ler, e depois que eu li, eu entendi o que ele quis dizer e achei bacana. Refletindo, inclusive, no que a Michela falou, eu acho engraçado que eu e a Michela sempre a gente tem opiniões contrárias, porque eu gostei do livro, apesar da temática. Eu acho que o autor consegue descrever de uma forma o que é um absurdo, porque eu não concordo com traição, mas ele consegue colocar a traição com palavras bonitas. Então você acaba até tolerando certa parte da história. Então, na verdade, quando ele fala de relacionamentos entre casais, a traição está bem presente e aí ele quer falar o porquê que cada um segue esse caminho. Então, assim, como a Michela falou, é um livro bastante reflexivo. Então, assim, diversos pontos do livro você para pensar, você tenta... Eu demorei um pouco para ler o livro também, porque cada vez que ele colocava uma frase, eu voltava e ficava pensando no que ele queria realmente dizer com aquilo. Então, assim, não vou dizer que a temática me agrada, mas o jeito com que ele construiu os personagens e a narrativa, para mim, foi muito interessante. Então, por isso, eu gostei do livro. Não acho que seria um livro que eu escolheria normalmente, porque não é geralmente esse gênero que me agrada. Eu gosto mais de distopias, algo mais voltado para o teenager, mas, assim, eu achei que o livro também, de 4 a 4,5 estrelas. Eu ainda não coloquei minha resenha, mas eu achei o livro, assim, sensacional.
Eu acho que eu tenho uma opinião muito parecida com a da Michela. Eu demorei, do tempo que eu terminei de ler o livro até agora que a gente está gravando o vídeo, eu não consegui muito tempo ainda para absorver toda a história. Mas eu fiquei pensando bastante nele. Eu terminei ele num finalzinho de tarde e depois eu fiquei um tempão pensando no livro, né? Um bom tempo, assim, pensando, tentando absorver a história, porque eu também demorei um pouco, tanto para começar a ler, quanto durante a leitura. Aconteceu comigo a mesma coisa da Aline, eu precisei voltar várias vezes o parágrafo ou o início do capítulo para poder entender, porque assim como a Michela falou também, ele começa descrevendo uma situação ali que está acontecendo entre os casais e depois ele começa a filosofar no meio. E aí eu me perdia no negócio e falava assim, ué, mas peraí, o que tem a ver isso aqui? Deixa eu voltar que eu não estou entendendo. Então eu demorei um pouquinho nessa parte, mas eu concordo com a Aline que a forma como o autor descreve os personagens e coloca a humanidade nas personalidades dele, porque com certeza a traição não é uma coisa que nenhuma de nós aprova, isso é um fato, mas ele traz a traição de uma forma mais leve, mas não assim que ela não tenha culpa, os personagens não tenham a sua carga de culpa, mas ele mostra no tom mais humano daquilo ali, por que que o cara está fazendo aquilo, ou por que que ela está fazendo aquilo, qual que é a motivação, no que eles pensam enquanto estão fazendo os atos de traição ali, porque não é também só uma traição física também, tem personagens que têm uma traição até psicológica, né, da pessoa com os outros, né. Mas eu gostei do livro e é meio difícil, né? Eu terminei ele falando assim, será que eu gostei? Eu não sei, eu gostei, eu não gostei, mas depois pensando no livro, eu gostei bastante dele, assim, eu gostei muito do contexto histórico, né, para variar. Eu gostei bastante do contexto histórico, porque ele coloca uma parte da história que eu também não tenho muito contato, né? Geralmente os livros que eu leio têm contexto histórico dentro da Segunda Guerra, dentro da Primeira Guerra, dentro da ditadura no Brasil, mas esse tem um contexto histórico na Europa, num pós-guerra, dentro da União Soviética ali, da dominação russa, em alguns países da Europa. Então eu gostei muito dessa parte, porque é uma parte que eu não tenho muito contato. Já li alguns livros que falam disso, mas não foram muitos, né? Então esse trouxe mais um pouquinho uma partezinha da história que realmente aconteceu para minha memória. Então eu gostei bastante do contexto histórico e é uma coisa que o próprio autor viveu também. Então ele escreveu dentro daquilo que ele realmente viveu. Então é uma coisa que são pinceladas da história ali dentro do livro, né? Que nem é assim a parte principal, como a Michela falou, ele foca bastante nos nossos 4 personagens principais e o entorno deles, e o contexto histórico é o que amarra toda a trama deles, na verdade, né? Você começa a ver que todos eles foram afetados por essa dominação russa na Tchecoslováquia, no caso, né? Então você vê que todos eles foram de alguma forma afetados por isso. Então eu gostei muito dessa parte da história dentro do livro e gostei muito como ele amarra os personagens dentro também do livro, a construção de cada um com o seu problema, cada um pensando ora no seu peso, ora na leveza das suas ações. E eu achei também que a parte mais legal foi a amarração do título. Eu pensei na mesma coisa, Michelle. Eu achei que o título do livro é um título que quando você lê, você pensa que o livro vai falar de outras coisas. Sei lá, na minha cabeça não pensava bem nisso. Mas eu acho que foi bem legal a amarração do título com toda a trama do livro, né? Eu gostei do livro e eu acho que ele seria, para mim, um 4. Olha, eu fiquei um tempo também pensando se eu tinha gostado ou não. Eu comecei o livro há bastante tempo. Eu comecei o livro antes do
do último vídeo que a gente gravou. E até chamei ele de A Insustentável Tristeza de Ler. Porque eu ia lendo e eu parava, porque acho que eu precisava refletir sobre aquilo. Então eu acabei deixando a 7ª parte pro final agora, foi a última que eu li. Porque tinha coisas que acho que eu precisava digerir, né? É um livro de percepções, então é um livro que tenta te colocar na percepção de outras pessoas e te faz ter um exercício de empatia, né? Você tem que ter aquele exercício de, apesar de eu não concordar, apesar de eu não fazer, por que aquela pessoa está fazendo? Por que aquela pessoa pensa aquilo? E esse exercício é sempre complicado, porque a gente, num senso comum, a gente sempre quer impor o que a gente pensa. Ou a gente sempre quer, pelo menos, contar a nossa opinião sobre aquilo, né? E aí, quando você lê esse livro, você tem que se despir disso. Eu acho que nesse livro é difícil porque a gente tem que tentar esquecer aquilo que a gente pensa, tentar colocar aquilo que é a nossa realidade, a nossa verdade de lado, para você tentar entender por que a outra pessoa está fazendo, por que a outra pessoa está entendendo que aquilo é certo e errado. Eu acho que a ideia do nome é, de fato, o contexto geral do livro, porque ele te mostra como que a sua vida ela pode ser super pesada e ao mesmo tempo super leve diante da mesma coisa. Ela te traz te convida a perceber que às vezes aquela coisa que é absurda para você, a outra pessoa tá passando pela mesma situação e tá enxergando aquilo de uma maneira tão diferente, tão absurdamente oposta do que você tá entendendo, e que às vezes quando você mora só na sua cabeça e você não tenta construir um diálogo daquilo, talvez vocês não cheguem no mesmo lugar. Talvez uma conversa poderia ter resolvido, poderia ter tornado a coisa mais fácil, diferente de tudo aquilo. Eu precisei ler outros livros no meio do caminho desse, porque em muitos momentos eu não conseguia seguir, achava ele complicado, acabava dormindo e não rolou. Mas ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar no livro, eu acho que é um livro bom, é um livro, de fato, não é um livro para jovem. Gente jovem talvez não conseguiria ou precisaria se colocar muito na posição do outro, fazer esse exercício com uma frequência maior. E acho que talvez se a gente ler esse livro daqui 10 anos vai ser tipo igual o Pequeno Príncipe, entendeu? Você vai começar a avaliar ele de outra forma. Eu fiquei igual a Michela, eu não consigo dar 3,5 porque acho que é pouco, mas 4 eu acho que é muito. Então tô ali no meio do caminho. Mas eu gostei, em geral, do livro, apesar de no meio do caminho chamar ele de Insustentável Tristeza de Ler. Eu, quando eu li no passado, eu acho que eu li porque eu gosto de pegar clássicos para ler. Eu sinto que eu gosto de tentar entender por que aquele livro é um clássico, porque as pessoas gostam daquele livro, né? E a minha lembrança desse livro é que era só um troca-troca de casal, assim, de pessoas, de relacionamentos. E até comparava, eu falava assim, nossa, para mim esse livro é que nem aquele filme Closer, Perto Demais, aquele lá que tem o Jude Law e tudo mais. E eu não gostei desse filme, tá? Então, na época, eu tinha gostado menos desse livro. Para mim, foi isso que ficou na minha mente. Só relacionamentos e troca de relacionamento entre pessoas. Eu não queria ler esse livro, não foi minha opção, porque eu já tinha lido e eu não tinha gostado. Mas eu peguei esse livro para ler há 2 semanas. Então, eu acho que foi meu recorde, porque assim, eu demoro muito para ler livro. E eu li em 2 semanas esse livro, porque eu estava ocupada com outro livro, mas enfim. E, para mim, assim, eu não lembrava mais da história. Eu lembrava vagamente, mas eu não lembrava da história inteira, assim, né? E eu senti que fluiu fácil para mim. Eu acho que ele escreve de uma maneira que, para mim, fluiu bem fácil, assim, a leitura, sabe? Não sei se também eu estava no modo express de ler, então eu não fiquei parando para pensar muito na parte filosófica, por exemplo.
eu me ative mais à história mesmo, a história dos 4 personagens principais, assim, sabe? Então é isso que eu mais me ative. Eu não fiquei, o que será que ele quis dizer aqui? Meu, não sei. Talvez eu li esse livro de uma maneira errada, porque eu li também muito rápido, por causa do nosso prazo, né, para gravar. Mas para mim, foi melhor a leitura dessa vez. Eu me surpreendi, porque eu não lembrava que a leitura, para mim, era fácil. Assim. Para mim, eu achei fácil. E daí, pensando nisso, assim, como eu me ative mais a parte dos personagens, da história deles, eu penso que a minha nota ficaria entre 3 e 4, assim, sabe? Eu acho que no passado eu teria dado 2, mas eu não dou nota no Scooby, então não tem lá o livro com a nota. Eu só coloco no Scooby para saber se eu li ou não, para lembrar e tudo mais. Mas hoje seria 3 ou 4, mas acho que mais 4, lá eu daria 4, sim, porque apesar de ter toda essa história de relacionamentos, personagens e coisas que a gente concorda ou não, eu achei boa a história, apesar de tudo, assim, sabe? Então, foi isso. Pra mim foi isso. Resumo geral, 4 estrelas, basicamente, gente. E outra coisa que eu queria dizer, vocês falaram, eu terminei o livro, eu não sabia o que sentir desse livro, o que achar desse livro. Assim, quando isso acontece comigo, é raro, mas quando acontece comigo, normalmente o livro é bom, porque ele te deixa numa sensação de, o que será? É porque ainda não caiu a ficha, sabe? Você gostou, mas você ainda não entendeu por que você gostou. Então, quando a gente fica, eu não sei se eu gostei, eu não sei se eu não gostei, é porque, na verdade, você gostou, você ainda não se deu conta que você gostou, porque o livro mexeu com a sua cabeça e você ainda está tentando entender o que foi. Então, quando a gente começa, eu não sei, você gostou, tenho certeza que você gostou. Pode não ser o favorito, mas você gostou. Pelo menos é Acho que uma isso coisa mesmo. que quando você termina, você não tem, tipo, você fica assim, e aí? E aí, gostei, não gostei? Você fica pensando no livro pelo menos um tempo, né? E é interessante quando isso acontece, porque tem livro que você termina e fala, putz, gostei pra caramba. Tem outros que você termina e fala assim, nossa, detestei, não foi, não rolou, não deu, ficou zoada. Quando o livro cai nesse limbo aí, pra mim, do gostei ou não gostei, aí eu fico com a tela azul do Windows na cara, porque você fica pensando, até você ir digerindo o que aconteceu, né? Mas eu acho que eu concordo com você, Milena. Fica sempre mais pro gostei do que pro não gostei, porque é uma coisa assim que você fica. Porque para não gostar, o ser humano é muito fácil, né? Não gostei de tal coisa, próximo não gostei. Agora, quando você gosta, aí você não entende por que eu gostei desse livro. E aí, o que me prendeu aqui? E quando você fica com ele na cabeça, assim, você fica pensando, você gostou. Acho que pelo menos ele cumpriu com a função, que era te fazer pensar, né? Então, quando você fica com ele na cabeça, é porque ele cumpriu essa função. Então, pode ser que não seja a narrativa que te agrada, não seja um assunto que te agrada, mas ele te fez pensar de alguma forma, ele te incomodou. Acho que, tipo, a grande sacada da vida é incomodar. Tipo, se te incomoda de alguma maneira, é porque você tá pensando naquilo. Tipo, se você tá aceitando muito fácil, ou se aquilo é tão irrelevante para você que nem te incomoda, não tá mudando nada a sua vida, né? Quando eu ia lendo, eu ia fazendo um resumo das partes, né? Então, tipo, eu li a primeira parte, aí depois escrevia um pouquinho. Quando eu terminava de ler, eu falava assim, ai, que capítulo chato. Aí, capítulo não, é a parte chata. Aí eu começava a escrever. Aí quando eu terminava, eu falava, nossa, até que não é chato, é legal, é interessante. Isso aconteceu em quase todas. Porque acho que a hora que eu ia escrevendo é que eu ia pensando no que tudo aquilo queria dizer, sabe? Aí eu ficava nessa, eu terminava de ler e falava, ai, graças a Deus acabou. Aí quando eu escrevi, não é tão ruim assim, né? Aí, tipo, fiquei com essa sensação o livro inteiro. O que eu acho que eu mais gostei do livro foi o fato de como ele criou os personagens. Então, muita coisa que os personagens estavam vivenciando eram coisas que eu pensava. Eu acho que tem uma cena, inclusive, que mostra uma delas indagando, filosofando o fato dela se contemplar no espelho.
aquilo que ela procura quando ela vê a sua imagem. E eu acho que a mesma coisa que ela estava passando no livro foi uma coisa que eu já vivenciei. Acho que todo mundo tem uma hora que para, começa a olhar no espelho e começa a se questionar sobre a sua essência. Então eu acho que é um livro muito, assim, sensível, por isso que eu gostei tanto. Então, por mais que eu não concorde com várias, coisas que essa personagem, no caso, ela passava, ela aguentava ou ela aceitava, tinha certas características nela que eu vi em mim, e eu acho que em todos os personagens é isso. Então, assim, por isso que eu gostei tanto do livro. Então, livros que me remetem a pensar de uma forma diferente ou que de alguma forma eu consigo me ver neles, eu acabo gostando, por mesmo que o assunto seja tão delicado. Eu não suporto mentira, eu não gosto de traição, mas é que nem a Cindy falou, eu acho que esse livro te convida a você, ele consegue colocar você de uma forma que você tenta entender o personagem, você consegue não aceitar, mas respeitar o processo que ele está passando e por que que ele acabou fazendo aquilo. Então, por isso que eu gostei tanto do livro. Ele é muito sensível, é muito humano. Não tem como você ler e não falar assim, nossa, eu não me identifiquei com algum pensamento de algum desses personagens. Eu acho que os personagens eles são bastante complexos, né? Assim, ele vai montando o personagem e ao contrário dos livros, assim, dos livros em geral, né? Que pelo menos eu leio, ele não constrói um livro só baseado nas características físicas do personagem. Ele vai montando as características psicológicas do personagem. E ele vai te trazendo que a pessoa não é de todo boa, de toda ruim. Ela tem um complexo de tudo aquilo e o porquê tudo aquilo tá ali. Então, aos poucos ele ia falando, ó, fulaninho tem essa característica porque lá no passado aconteceu isso com ele que trouxe, contribuiu dessa forma. Então ele vai montando, vai aglutinando as informações dentro do personagem, que quando você vê, você fala, nossa, é muito parecido comigo, né? Porque eu tenho eu tenho isso aqui porque aconteceu aquilo lá. Eu sei que é certo, que é errado, mas eu não quero tirar isso de mim. E as pessoas vão ter que meio que conviver com isso, né? A pessoa que estiver comigo, que estiver do meu lado, vai ter que conviver com isso. E aí ele vai mostrando isso de uma forma que você fala, caramba, né? Parece que é tão real. Podia ser uma pessoa que estivesse do meu lado, né? Podia ser uma pessoa real que passou por várias coisas na vida e chegou nesse ponto, né? Acho que esse que é o bonito do livro, que ele é um livro assim, a leitura, a linguagem dele não é uma linguagem complexa. Ele usa uma linguagem fácil, até nos exemplos que ele dá, são coisas bastante cotidianas, mas é complexa porque ela vai fazendo uma narrativa de várias coisas, enfiando tudo isso numa pessoa só e se torna complexa. E como que vocês conseguem definir o que é a insustentável leveza do ser? Como chegar na insustentável leveza do ser? Acho que essa pergunta, Aline, é muito difícil. Porque até no o livro ele traz bastante isso, o leve e o pesado, né? Até os capítulos são divididos entre o leve e o leve e o pesado, tem um ou outro ali que tem um nome diferente, mas eu acho que ele vai. A gente é cheio de leves e pesados, né? Todas as nossas atitudes, a gente às vezes faz uma coisa e fala assim: ah, não vou entrar nessa discussão porque eu não quero ficar pesado com isso. Esse é um assunto pesado demais, não quero, eu quero ficar leve, nem vou entrar nisso daí. Mas às vezes, por você não ter entrado numa. Estou usando um exemplo cotidiano, né? Às vezes, por você não ter entrado numa discussão ali, vocês acabaram não chegando num consenso os dois, aí você e a pessoa brigaram, nunca mais se falaram, e você, na verdade, em vez de leve, ficou pesado, porque você perdeu uma amizade, perdeu alguém que você gostava, por não ter conversado, para não entrar naquele assunto que era pesado para você, porque você queria ficar leve. Então, sei lá, para mim, esse livro trouxe vários pensamentos assim, tipo, o que eu tô fazendo agora é para me sentir leve? Ou isso vai acabar me trazendo um peso depois? É engraçado, você vai pensando nessas coisas assim, tipo, você vai vendo o que você já fez antes, vai vindo algumas lembranças, assim, algumas situações que você fala, acho que quando eu fiz isso,
eu me senti pesado, na verdade. Eu estava tentando ser leve e, na verdade, foi pesado. E ele vai botando isso nos personagens durante o livro, né? O personagem, às vezes, o personagem é muito leve. Para ele, ele trata a traição como uma forma muito sutil, muito leve. E isso acarreta numa outra pessoa um sentimento muito pesado. Então ele vai brincando com isso. Às vezes a sua atitude leva a um peso na outra pessoa, ou às vezes você queria se sentir leve e na verdade você se sente pesado depois. É muito complexo pensar, ficar filosofando dentro disso, porque e eu acho que é justamente essa a proposta do livro também, né? Você lê e ficar se questionando o que é leve, o que é pesado, o que eu faço que é leve, o que eu faço que é pesado, o que eu já fiz, o que já fizeram comigo que trouxe isso. Eu acho bem complexo, e cada um aqui vai ter um modo diferente de encarar, ou até parecido com exemplos diferentes que já aconteceram com cada uma aqui, né? Mas sei lá, eu acho bem complexo essa parte, mas me fez pensar em algumas atitudes também. Eu acho que ele também fala muito de consequência, né? Às vezes aquilo que você tá fazendo é tão leve naquele momento e tem uma consequência tão pesada para você mais pra frente. E às vezes você tem que tomar decisões pesadas para você ter um pouco de leveza depois. Ou às vezes você acha que aquilo vai ser o fim da sua vida e no final se tornou mais leve. Então eu acho que ele traz isso também da diferença de tempos. Então, num tempo, aquilo é quase que insustentável para você. E aquela mesma situação, depois de um tempo, é a parte mais leve da sua vida. Acho que essa Legal. sustentável leveza do ser é o quanto a sua vida vai mudando e a sua percepção daquilo vai mudando também. Acho que o livro traz muito isso de a sua vida, a sua narrativa, ela vai mudando e o peso das coisas vai mudando também. Se o peso das coisas não for mudando para você, tem alguma coisa errada. Acho que é mais ou menos isso que o livro traz. Eu pensei assim que a gente às vezes passa, eu pelo menos, sabe, buscando buscando a leveza ou achando que ela é a melhor opção ou ela é o que faz a gente se sentir melhor. Então você fica buscando aquilo, né? Eu já fiz muitas coisas na minha vida buscando a leveza e quando aquilo chega, você percebe que aquilo é insustentável, realmente. Essa leveza que você tanto busca é insustentável, porque você não consegue ser leve, entendeu? Assim, essa leveza não te traz para a realidade. Então, aquilo se torna pesado para você. Então, tipo, e aí, assim, aí você volta no que era pesado ou no que você acreditava que era pesado e, na verdade, é aquilo que te fazia se manter vivo, né? Como ele diz, né? Eu achei toda essa reflexão do leve e pesado muito real, muito legal e muito real para a vida de qualquer pessoa. Para mim, pelo menos. E para você, Aline? Eu achei que quando estava falando sobre a leveza do ser, para cada personagem eram polos opostos mesmo. Então, para eles chegarem à leveza, eles tinham que passar por um sofrimento assim indescritível, até eles conseguirem se libertar disso e falar que podia conseguir viver adiante de um acontecimento em geral. Então, assim, eu entendo isso. Eu acho que às vezes a gente consegue ficar leve depois de várias batalhas que a gente passa. E aí, quando a gente consegue chegar àquele objetivo, é o momento que você respira, você consegue a sua leveza, mas ela não dura por muito tempo. Eu interpretei dessa maneira. E eu acho legal porque no começo do livro, ele tenta descrever, ele já fala logo de cara que a sua vida não é um esboço, você vive uma única vez, então a sua consequência que você vai levar vai ser para sempre. E não é um ensaio, você não pode voltar atrás. Você pode voltar atrás em suas opiniões, mas mesmo assim vai ter uma consequência diferente. As coisas que vão. A, de, determinadas ações vão sempre levar para um rumo e não tem como você desfazer aquela ação. Vai acontecer outras coisas, mas não vai voltar ao estado inicial. Então, assim,
Por isso que eu gostei tanto do livro. Ele me fez pensar muito. E, de certa forma, quando eu li ele, quando vocês falaram assim sobre o que levou o personagem a fazer isso, por que ele fez isso, é por conta do passado, me faz até estabelecer um traço, não que é igual, tá, gente? No livro não é igual, mas com o Curtiço. Porque o Curtiço é exatamente, ele falava sobre isso, que o homem é produto do meio. Então, as ações que ele levam é de acordo com o que ele sofreu. Então, as tomadas de atitude que a pessoa tem é de acordo com como ele foi criado, do ambiente que ele foi criado para ele tomar determinadas decisões. Então, assim, é isso que eu entendo como insustentável leveza do ser. O que eu entendi do livro, né? E a minha visão sobre o tema. Mas eu acho que durante o livro, ele fala assim, tal, sei lá, filósofo, poeta, alguma coisa assim, fala assim, que leve é algo positivo e pesado é algo negativo, beleza, aí ele só joga isso. Aí depois, mais pra frente, ele fala, mas tal outra pessoa fala o contrário, porque, por exemplo, se o amor é uma coisa que você valoriza muito, que isso é muito importante para você, isso é algo pesado. Então, isso, pesado no sentido de tem muita importância, você vai dar importância a isso que está acontecendo. Então, ele é pesado no sentido de ter uma importância para você. E o que é leve é o que não é importante. Tipo, aquilo lá é leve porque não vai fazer nenhuma importância na minha vida, né? Não vai agregar em nada na minha vida. Então, assim, também ele te leva a pensar o que é leve e o que é pesado, e se é algo, qual deles é positivo e qual deles é negativo, né? Eu achei isso interessante, essa jogadinha aí filosófica dele. Eu não prestei muita atenção na filosofia, mas nessa parte eu achei interessante. Não, é legal mesmo, porque em uma Esse pedacinho deu certo. Em um determinado acontecimento tem esses dois polos, né? Ele consegue brincar com isso mesmo. Então, que nem no caso do amor. O amor, quando você está amando, você se sente leve, mas não que é algo leve. Ele é pesado, porque você se importa com isso e você tem que cuidar dele. Então, por isso que eu falo, é um livro muito sensível. E eu gostei, mas quando estava falando em relação que você sofreu e depois chegou a uma determinada fase, foi mais por conta da Sabina, né? Então, ele acabou explicando todo o título quando chegou na parte da Sabina. Ele começou a usar o título A Insustentável Leveza do Ser. Então, gente, essas foram as nossas impressões da Insustentável Leveza do Ser. Você viu que foram as nossas impressões também bem filosóficas, cada uma tirou o que tinha de mais importante para contar aqui. Então o vídeo fica por aqui, e o próximo vídeo da próxima semana tem spoiler. Então, se você não vai ler ou se você já leu, eu te convido a assistir o vídeo da próxima semana. Tchau, gente! Tchau, gente. Se inscreva no nosso canal, por favor, siga a gente no Instagram. Ajuda a gente a chegar a 100 inscritos. Ajuda a gente, por favor. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Só fiquei entrando e saindo. Eu não fiz nada porque o fone tá com bateria e eu consegui ouvir vocês. É estranho, porque você estava falando e no meio parou. Você parou na parte, a gente tem que se despir disso. Nem sei o que tinha que despir. Eu falando sobre empatia, assim, de que é difícil você ler, apesar de você não concordar com o assunto, você tem que se despir disso para tentar se colocar no lugar. Nossa. Continua, Aline, continua. Não sei, tava tão bonitinho, você tava tão eloquente. Ai, gente, eu tô tomando anticonvulsivo, eu não tô pensando direito. No meio do que eu penso, eu troco. Tá horrível, não tá fácil, viu? Não, mas você tava posso bem. falar. Então tá, então eu vou continuar, né? Eu começo do começo ou vou no meio do caminho? Não, eu acho que você pode continuar. Positivo. Você tá tomando anticonvulsivo, você tá com um pensamento mais organizado que o meu. Ai, como você é boba. É verdade.